e Tininho. Era para obrigá-los a reunirem-se e dizerem todos, lá, vamos calar a boca a este gajo ou a este papagaio, não é? E vamos mostrar que somos grandes varos, não é? E eu depois aqui dava-lhes os parabéns. O meu objetivo era dar-lhes os parabéns em cada jornada, aos 8 de cada jornada, não é? Dar-lhes os parabéns. Não consegui. Está a acabar. Não vou incendiar isto, mas isto vai mudar, Paulinho. Vítor, Mister, Tininho, eu estou já em casa. Isto vai mudar. Não sei se este ano vai ser difícil, mas isto vai mudar. Não. Entretanto, falando de mudanças, o que parece não mudar é a contestação a Luís Filipe Vieira. Durante o dia de hoje esteve marcado um buzinão, não só no Estádio da Luz, como também em várias casas do Benfica, de norte a sul do país. Na Luz foi audível o protesto contra Luís Filipe Vieira. A rotunda Cosme Damião volta a ser o palco escolhido para um protesto contra Luís Filipe Vieira. A hora de início do buzinão é simbólica, 19h04. É uma alusão ao ano de fundação do Benfica, 1904. A mensagem das buzinadelas é só uma e parte do movimento Rua Vieira. Há benfiquistas que querem a demissão imediata do presidente do Benfica. Nesta altura voltou a intensificar-se o barulho das buzinadelas que aconteceu e começou às 7h04, conforme estava marcado e que se está a prolongar ao longo destes minutos. Temos visto também alguns dos condutores na nossa direção a dizer Rua Vieira. Isso já tinha acontecido também um pouco antes da hora marcada para o protesto e tem acontecido também desde que começaram as buzinadelas. Este buzinão marcado nas redes sociais acontece 2 dias depois do regresso do Benfica às vitórias no campeonato, talvez por isso com uma menor adesão do que uma semana antes. A Polícia de Segurança Pública montou um dispositivo que impedia os carros de contornarem a rotunda Cosme Damião. O objetivo era evitar que os carros se acumulassem na rua de acesso à rotunda, como tinha acontecido na semana anterior. Desta vez foi menos visível a contestação a Luís Filipe Vieira, mas a oposição mantém o pedido de demissão depois de o presidente do Benfica ter assumido a responsabilidade pela crise de resultados desta época. Paulo Futre, na semana passada tu não eras nada crente nestas buzinas. Mudaste a tua opinião? Não. Primeiro sou português. Sim. Eu aceito todas as manifestações dos adeptos aqui, lá em Espanha. E tem todo o direito. Agora, o que não entendia, e fez muita confusão, é que o Benfica jogava uma final no dia seguinte. Não é? Achei estranho, na véspera. Se marcassem o buzinão, ou que isto se chama, como é que isto chama-se? Um buzinão? Buzinão, não é? Para sexta-feira, ou como hoje, não é? Está tudo bem. Onde eu estranhei era. O Benfica é um grande clube, não é? Não estão aqui. Sabemos que qualquer protesta 24 horas antes, mesmo que os jogadores estavam na Grécia, né? Ou em qualquer lado, de uma maneira ou outra chega lá, né? Chega lá a protesta dos seus adeptos, né? E quando os adeptos estão em contra da sua equipa, aquilo entra no balneário como um raio, né? Não podes imaginar, Paulinho, quando os adeptos do teu clube estão em contra dos jogadores. É horrível, não é? Horrível. E olha lá, e digo-te mais. Diz-me. Uma grande equipa só consegue se ir lá no buraco em situações de crise total, né? Eu tive algumas, quando os adeptos estão com os jogadores, dão-lhe tudo aos jogadores. Quando o Jorge Jesus diz, escrevi isto no Record, né? Esta semana, quando o Jorge Jesus diz os jogadores necessitam de carinho, né? Eu, quando estava no Atlético de Madrid, como diretor esportivo, dizia os jogadores necessitam apoio, mas vai tudo ao mesmo. Estamos a pedir socorro. Todos os que estão nesta situação, o Michel também de certeza que disse alguma vez, é socorro aos adeptos, aos nossos adeptos. Normalmente, todos os que disseram isto, a frase correta seria: precisamos da vossa ajuda. E se não nos ajudam, não vamos sair lá debaixo do buraco. Eu disse isto aos adeptos do Atlético de Madrid quando era diretor esportivo. E também como capitão. Em situações destas. Agora, Paulinho, para terminar, eu aceito sempre a manifestação, as protestas de todos os adeptos.
não na véspera. Olha, entretanto, já que estamos a falar sobre este tema, é importante fazer também uma correção. Esta tarde, um rodapé da CMTV no programa Mercado utilizou a escrita do nome Vieira usado pelo movimento Rua Vieira. Por esse facto, pedimos desculpa ao presidente do Benfica. Neste tema, que marcou também o dia de hoje, porque houve um buzinão, Vítor, em várias cidades, há quem diga que teve menor expressão. Tu ficaste com essa ideia? É a verdadeira minoria ruidosa. Fiquei claramente com essa ideia, estive bastante atento à situação. Vi mais ou menos alguns pontos aqui à volta, porque nós estamos perto do Estado da Luz, aqui à volta onde havia algumas concentrações de pessoas que iam participar e carros que iam participar nesta demonstração. Agora, a informalidade, / espontaneidade, / desorganização deste movimento fica clara no erro estratégico básico, que é repetir a iniciativa. Não faz absolutamente sentido nenhum. Já fazer a outra ação antes do jogo com o Arsenal tem muito que se lhe diga, mas vamos pensar que, sendo benfiquistas, que estão magoados com esta temporada, podemos dar algum desconto. Repetir a situação uma semana depois, só poder ter estes fechos, Paulo, estrategicamente, qualquer pessoa minimamente identificada com a forma, como a lógica como as coisas funcionam, dificilmente haveria, mais do que a própria franja que está por trás deste movimento, a comparecer a uma repetição, a um cromo repetido, a uma fotocópia agora mal tirada daquilo que foi o protesto na semana passada. O protesto da semana passada, mesmo tendo muito que se lhe diga, pode ter alguma coisa que possa ser capitalizável em termos de sentimento do Benfica. Por alguma coisa também, e comentei isso no final, por exemplo, da primeira parte do jogo com o Rio Ave, a primeira parte, com a qualidade com que o Rio Ave jogou, de facto teve, felizmente para o Benfica, teve para o Benfica a felicidade do Rio Ave não marcar, apesar de justificar, foi que estes movimentos de franja não estão dentro do estádio. Portanto, passa-se o risco de sportinguização do Benfica. Não creio que o Benfica esteja nesse ponto, naquela sportinguização pré-sucesso esportivo desta época, mas o facto é que os movimentos de franja, se estivessem dentro do estádio, numa situação de fragilidade da equipa, numa primeira parte em que o Rio Ave fez uma primeira parte espantosa em termos de qualidade de jogo, criou dificuldades ao Benfica, poderia, de facto, ao invés do carinho que Jorge Jesus reclamava, poderia tornar o Estado da Luz um inferno para o próprio Benfica. Nesse sentido, por um lado, a equipa consegue ficar em campo, isolada dos buzinões que estão no exterior minimamente, embora possa saber o que se passa. Por outro lado, repetir ações, baixando a intensidade da adesão, só vem demonstrar que, de facto, este grupo está circunscrito a uma franja contestatária que não é maioritária, seguramente, no mundo dos sócios do Benfica. Diamantino, a semana passada falámos sobre o timing, porque estávamos na véspera de um jogo europeu. Amanhã há um jogo da Taça. Tu achas que isto vai fazer diferença? Claro que não. Claro que não. Há várias coisas que temos que compreender. Nem que fosse só um sócio do Benfica a manifestar-se, desde que seja com civilidade, desde que seja dentro dos parâmetros normais, com ou sem razão, tem legitimidade para isso. As urnas depois dirão, tão simples como isto. Portanto, não há que ter medo, não há que enfatizar muito estes movimentos ou estes mini movimentos, porque depois, quando chegar à altura das urnas, não sei quando, daqui a 4 anos, se não for 4 é antes, e as pessoas aí decidirão aquilo que terão que fazer. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que todos os presidentes, o Luís Filipe Vieira está mais que preparado para isso, até porque já enfrentou, julgo eu, e lembro-me, em alguns jogos no Estádio da Luz, várias manifestações ruidosas, rua com o Rui Vitória, rua com Vieira, rua com toda a gente. Este é o sentimento e há que desculpabilizar, às vezes, os sócios, porque este é o sentimento de todos os sócios, todos os clubes, quando não se ganha. E os sócios do Benfica estão descontentes com o que se está a passar, até ao momento. A época ainda não acabou, eu já o disse, seria uma irracionalidade, seria uma irresponsabilidade despedir o treinador nesta altura. O Benfica ainda tem muito para conquistar, tem a Taça de Portugal. Para aquilo que vimos hoje, as coisas podem acontecer a qualquer momento em termos negativos. O Benfica parece estar novamente a caminhar, vamos esperar, agora que o Covid já passou, vamos dar o benefício da dúvida e vamos esperar aquilo que vai acontecer nos próximos tempos ao Benfica, principalmente no jogo de Braga, se o Benfica se aproximará mais daquele que, na minha opinião, é o lugar a que o Benfica se deve focar neste momento, que é o segundo lugar, no fim do mês, não é? no mínimo o terceiro. Agora,
os adeptos não estão contentes. E acho que nenhum adepto está contente. Os que buzinaram e os que ficaram em casa, os milhões que estão em casa. Mas esse contente. descontentamento e essas divisões, eu gostava de pegar por aí até para ouvir o Otávio Machado. O Otávio acompanhou também de perto, o contexto era diferente, ainda assim o Otávio esteve muito perto de um momento muito conturbado devido do Sporting. Será que pode acontecer o mesmo no Benfica, a determinada altura? Cada um começar a puxar para o seu lado e daqui a pouco ninguém se entende? Eu não vi aqui ninguém puxar para o seu lado. Paulo, assim que nós fizemos aqui o inquérito, e o Luís Filipe Vieira se saía, se ficava, e as pessoas votaram por telefone, e o resultado foi significativo. Aliás, penso que foi superior, inclusivamente, à eleição dele como presidente. Depois, quando reparei que um daqueles que alimentaram consecutivamente durante semanas toda esta contestação, lavar as mãos como Pilatos e dizerem que nem sabiam quem era, que até estavam contra. Eu percebi. Percebe-se facilmente que, efetivamente, o que iria acontecer era pouco mais que zero. E por uma razão muito simples. Os benfiquistas perceberam que, efetivamente, havia interesses pessoais e de grupo que se sobrepunham aos interesses do Benfica. O Vítor disse que era uma coisa mal organizada. Não. É de gente que, efetivamente, nem se sabe quem é, nem quem não é, não dão a cara. Mas eu tive intenção a dizer isso, peço desculpa, porque se é verdade que há alguma mastermind, alguma mente oculta, algum gênio do mal oculto, que me parece, ou consta a dada altura que existe, em termos estratégicos funcionou muito mal, porque o buzinão tinha marcado posição junto da tal franja contestatária. A 11 de março o Primeiro-Ministro já vai anunciar medidas, ou pelo menos um plano para o desconfinamento. Numa altura onde fosse, por exemplo, possível juntar ao buzinão, e eu não estou aqui a dar dicas estratégicas, mas fosse possível juntar ao buzinão, por exemplo, sócios que se juntassem ali à volta e não houvesse a obrigação de confinamento, porque a polícia a semana passada não deixou que sócios se concentrassem ali, se calhar tinha mais efeito contestatário do que estar uma semana a seguir a fazer a mesma coisa. Eu não estou a dar dicas, eles fazem aquilo que quiserem, só estou a dizer que acho um erro estratégico crasso, e se foi algum gênio oculto que está a manobrar por trás este grupo do Rua Vieira, sinceramente, é um gênio que dá muitos tiros na água, e já se viu hoje. Repetir o protesto é claramente um tiro na água, e Luís Filipe Vieira sai por cima desta fotocópia mal tirada. Vítor, isto é uma fotocópia. Se o original já não tinha qualidade, a fotocópia, nós assustamos-nos. E isso é que é. Os benfiquistas perceberam isto e não alinharam. Agora, aquilo que é real, e ao contrário daquilo que tu disseste, se houvesse um jogo, ao intervalo, aquela gente no estádio puxava para a equipa e levava a equipa ao colo à vitória. Porque, efetivamente, ali estão todos, são os que sofrem. Não estão aqueles dos interesses. Estão aqueles que vão ao futebol para apoiar. Não são aqueles que querem entrar, querem poleiro. Esses sabemos quem são. Estão identificados. O grupo que, efetivamente, não teve a coragem de assumir toda esta contestação, nós sabemos quem são. Basta ver os discursos deles, as posições que eles têm tomado em todas as oportunidades. Eu só acho que esta campanha de desgaste, para terminar rapidamente, não pode continuar indefinidamente. Eu, se calhar, estivesse do lado de Luís Filipe Vieira, em vez de estar à espera que um grupo de oposição acabasse de recolher assinaturas para fazer uma Assembleia Geral, se calhar o próprio Presidente do Benfica provocar a Assembleia Geral e confrontar estes grupos, obrigá-los a que lhes caísse a máscara, que assumissem as suas posições, era se calhar uma posição da qual Luís Filipe Vieira saía muito mais reforçado. Mas isso, mais uma vez, não sou eu a dar dicas estratégicas, as pessoas que estão no Benfica é que têm que decidir aquilo que devem fazer. Vítor, eu não estou a dizer que, efetivamente, os benfiquistas estão satisfeitos com a época que o Benfica está a fazer. Não estou a dizer isso. Mas a época ainda não acabou, Misto. Aquilo que eu estou a dizer, tem havido eleições há 4 meses atrás, ninguém dos candidatos pôs em causa o nome do treinador que tinha sido contratado há pouco tempo, Luís Filipe Vieira. Posteriormente, houve como lhe disse, tivemos aqui um inquérito durante o fim de semana e saiu reforçada a posição do Luís Filipe Vieira. Portanto, não faz qualquer tipo de sentido. Nós contamos... Aqui é que é difícil perceber isto.
É que não é. Eu habituei-me na vida, quando sinto que os meus amigos, que as coisas que eu gosto, as coisas não estão a correr bem, eu vou apoiá-los. Aquilo que o Futre disse há pouco, ajudar. Agora é preciso ajudar esta pegar nessa equipa. ideia, Isto não foi ajudar a equipa. Ajuda e no apoio. Rui Costa está a ser decisivo no balneário do Benfica durante a fase complicada que a equipa vive durante esta época. O abraço de Pizzi ao vice-presidente, depois do último golo, refletiu o respeito que os jogadores têm pelo historial de Rui Costa, o que tem no clube e também pelo apoio que lhes tem dado. O Record escreve que o dirigente faz questão de apoiar os jogadores publicamente, mas em privado é muito duro, apesar de na entrevista à BTV ter exigido maior empenho ao plantel para ultrapassar a crise de resultados. Rui Costa faz também questão de apoiar e incentivar Jorge Jesus. Pizzi, em concreto, está indignado com as decisões de Jesus e não quer ser o rosto da crise no Benfica. O capitão sente-se injustiçado porque foi várias vezes suplente nos últimos jogos e perdeu protagonismo no balneário. Pizzi foi decisivo no jogo com o Rio Ave, saltou do banco para marcar o golo que deu tranquilidade à equipa para voltar às vitórias. O médio está insatisfeito, não quer ser apontado nem pelos adeptos, nem pelos críticos, como um responsável pela crise de resultados. Jesus revelou que vai voltar a apostar no jogador amanhã, frente ao Estoril. Pizzi conhece-me bem, eu conheço os defeitos do Pizzi, o Pizzi conhece os meus defeitos. Capitão da equipa, sente-se muito responsável pelas coisas que não têm sido tão boas, não é? Portanto, ele acha, e bem, que todas as tarefas e todos os eitos desportivos passam pela equipa e os negativos também passam pela equipa. E o principal responsável sempre é o treinador e não é os jogadores. Os jogadores, se jogam bem ou pior, se jogam melhor ou pior, isto tem a ver com o treinador, não é? E portanto o Pizzi é um jogador muito importante para mim como treinador neste momento no Benfica, não só por estes fatores, mas por um que para mim é o mais importante. Eu com o Pizzi no jogo mudo o sistema fácil, porque é um jogador que joga em mais que uma posição. Vocês já viram que eu normalmente utilizo em 3 posições. Isso é muito importante para um treinador. Mas também tem a ver com saber gerir, não é? Ele não jogou este último jogo com o Rio Ave de início. Amanhã vai jogar. 3 dias, não é? Vai jogar. Paulinho, vou ser direto ao teu estilo. O Pizzi está com azia? O Pizzi é um dos líderes do balneário. Um jogador do Benfica, muito importante. E quando vem os maus resultados, está tudo apontado para ele, não é? Então, quando marca depois, salta tudo cá para fora, não é? Mas olha. Épocas e épocas a ser titular e de repente faz uns joguinhos no banco, não deve estar muito contente. Pelos resultados, por tudo. No momento que marca. Não é, Vitinha? E tu achas normal, não é? Hã? Achas normal marcar e Olha uma coisa. mandar tudo cá para fora? Sabes o que é que está a passar em Espanha? Sei. Com o meu querido Joãozinho, não é? Vi, aliás, o Félix a semana passada, mas foi um bocadinho mais duro do que o Pizzi, na verdade. Como? Nas palavras, percebeu-se o que ele disse. Está bem, mas Isso é outra história. Passou. Sabes que eu estou lá, é sempre lá com. Sabem como é que eu sou? Lá em Espanha, a minha guerra é outra, não é? E, por isso, comparado com o João, passou de menino para o início de um grande líder, dentro do balneário. Daqui a 2 aninhos é o líder do balneário do Atlético de Madrid. Isto também é graças também ao Cholo Simeone, não é? Então, ao contrário, o Pizzi ao pé do Félix é um menino, é isso? Não, o João depois vai fazer também, quando for um líder, não é? Já se sente um líder dentro do balneário do Atlético, por se não se sentisse, isto é proibido fazer este gesto. Eu, no ano passado, não podia fazer isto. Eu, quando lá cheguei, fiz algo parecido, aos 5, 6 meses, ou pior, que o João fez. Mas não fiz ao início, não é? Porque não podia entrar dentro do balneário. Quando fiz é que já podia entrar, já tinha ganho estatuto. E o João acabou de fazer isto, mas vais ver, muitas vezes o João Félix, no momento que estejam 2 jogos sem ganhar, quando for já líder e capitão,
E teve estes gestos, isto só quem faz estes gestos são aqueles que são muito criticados, quando a equipa não está bem, e o Pizzi é um deles. Então, Otávio, este gesto que o Pizzi faz depois de marcar o golo, é normal? É de Ou fica raiva, mal? é de raiva. Paulo, primeiro, não há nenhum jogador que fique satisfeito por ficar no banco. A não ser que seja um mensalão, que esteja à espera do ordenado, esteja à espera que o contrato acabe. Nem os treinadores querem jogadores desses no balneário. Os treinadores querem jogadores no balneário que estejam sempre insatisfeitos, que queiram sempre mais. Mas só há um sítio onde podem provar isso. Não é nas páginas de jornais, nem é com gestos. É no treino, é nos jogos. Primeiro. Segundo, quem foi que chamou a atenção que era necessário que os jogadores tivessem outro tipo de rendimento, que ia ver quem é que queria ficar no Benfica para o ano? O Rui Costa. Mas o Pizzi foi cumprimentar o Rui Costa. Agora, e bem por algum motivo. Agora, o que é que Stripoli foi dizer ao Rui Costa que desculpa, Rui, o teu passado foi um coisa, nós queremos ganhar com aquilo que tu ganhavas, ser como tu, e tens razão naquilo que disseste. Foi isso que o Pizzi foi dizer? Depois, o Pizzi teve ao lado do Jesus, na conferência de imprensa, antes do jogo com o Arsenal. Isso e foi teve antes. declarações que, efetivamente, interrogado sobre aquilo que era o estado de espírito da equipe do Benfica. Será que foi mais uma encenação? Eu já ouvi dizer que, efetivamente, o Bagão Félix e o Tony tinham sido uma encenação quando fizeram aquelas perguntas ao Luís Filipe Vieira durante a sua entrevista. Já ouvi tudo e não ouvi nada. Depois, há uma coisa que é real. O Pizzi é capaz de estar revoltado. O Pizzi tem sido apontado a dedo em épocas anteriores. E carrega esse peso. Como é responsável, carrega esse peso também. Isso é injusto ou é normal num jogador como E depois, lembramos todos que neste jogo, o Pizzi tem uma oportunidade soberana onde pode fazer 2-0. O guarda-redes está caído numa recarga. Depois fez. E não fez gol. A primeira não. Será que pediu desculpa aos colegas? Não. Os colegas apoiaram. O Pizzi é mais um. Não há jogadores, não há cabos erros dourados, não há jogadores que tenham o lugar garantido. Isso é a pior coisa que pode haver num grupo de trabalho. É quando há jogadores no grupo de trabalho que pensam que são eles mais 10. Aliás, o Jorge lembro-me de Jesus um disse treinador, isso. e lembro que chegou ao Porto e disse isso, e morreu passado 2 meses. Ou 2 meses e meio. O Vitor está-se a rir, sabe que é verdade. Eu estou-me a rir porque não e foi eu estou só à vontade, o outro treinador e que ao acelerar recentemente isto, também estou andou à a abraçar os vontade. jogadores na pré-época, também durou pouco tempo. Ó Vitor, eu estou à vontade, porque eu sei estive de lá quem é que dentro. está a falar, eu sei. Eu estive lá dentro e geri muitos balneários. Neste caso, eu sei E o de quem você Futre está a falar. sabe, estamos a que falar, ainda sim. estavam a pensar, já eu sabia o que eles queriam. Ainda mister, estavam a mas é pensar. possível. Ó, mister, mas é Portanto, possível. Otávio, estou mas à vamos vontade. a casos concretos. Eu quero ouvir também Anda o aí Vitor. para animar. Já Ó, percebi mister, que não sabes o que é que o Otávio está a falar. Sabe, Não, está... deixa-me só. O que é que Está a eu falar. Pizzi? Paulinho, o que é que o Luís está a dizer? Quando nós íamos, já ele vinha, não é? De acordo, nós percebemos isso. Quando nós íamos, já o Mister vinha para cá, não é? Eu não vou- Sabia mais ele a dormir que todos nós acordados. Explica-me. E obrigado, Mister. Estou aqui. E você foi um dos grandes culpados de eu estar aqui hoje. Quando nós íamos. Culpados no bom sentido. Culpado, claro. Ora, se fosse por mal, não estava aqui, não é? Quando nós íamos. Mas é verdade, a frase é: quando nós íamos, já este campeão vinha para cá, não é? Ó Vitor, mas tu dizes uma Cressola coisa. está... As imagens são o que são. Percebes ou não, À parte- Vitinha? à parte disso, as imagens são o que são. E esta do Pizzi é uma imagem fortíssima. De onde é que vem aquela raiva toda? Olha, já andámos aqui há tanto tempo, já falámos várias vezes da questão da relação amor-ódio do Pizzi com os adeptos do Benfica. E eu sei que eu recebo mensagens que hoje eu e o Mister não nos picamos e está tudo bem. Mas eu queria dizer ao Mister Otávio, cuidado, porque os jogadores foram todos abraçar-se ao Pizzi, deram-lhe carinho. O Rui Costa foi abraçar-se ao Pizzi, deu-lhe carinho. E você, como está a fazer um papel de adjunto, daquele adjunto duro que põe os jogadores no lugar e percebe-se que não há nenhum tratamento privilegiado, mas o facto é que quer os jogadores foram abraçar
Hoje eu sei que em termos de discurso Mas o que é que queres dizer com isso, Vítor? do Pizzi. O que é que queres dizer? É defender a tese? É defender a tese que eles defenderam, vocês? É essa Claro. tese? Não. Vocês Eu não já estiveram disse, lá. e você ouviu, que você Vocês ouviu não tudo. sabem. Bem, Você vocês ouviu é de tudo. ouvido. Vocês é ouve de tudo. ouvido. E já me ouviu dizer Otávio, que era mas o se nós pior não que pode sabemos, haver força, explique. é tratamento de exceção. E deixe-me só dizer isto. O Pizzi, em 30 códigos de conduta dos balneários... Se calhar é uma desvantagem. Não, neste caso é vantagem. É só de ouvido. É só de ouvido, Vítor. E às vezes o que nos soa ao ouvido não tem nada a ver com a realidade. É aparente. Depois é coisas acertamos que muitas aparecem. vezes. Otávio, É coisas mas que- semana passada como é que nós acertámos. sabemos a realidade? Vítor, Onde é que são vamos aparências, buscar? Vítor. A semana Aparências. acertámos. Olha o lucro do Benfica no primeiro semestre. Olha, é que Vítor, depois acertámos. há uma Um coisa que tu bocado te esqueces. chato isso. Há uma coisa que tu te esqueces. Claro. Grande É vitória, que, pá, parabéns, efetivamente, esta situação do Pizzi já vem de anos anteriores. É verdade. Já vem de anos anteriores. Mas é muito Portanto, criticado pelos tudo sócios. aquilo que estás a dizer... Ó, tudo mister, aquilo ninguém que estás a pode chorar dizer, lágrimas de crocodilo é? quando andam constantemente sócios do Vítor, Benfica em todo lado a Vítor, rasgar o Pizzi. é É uma coisa que eu nunca percebi, sinceramente. Vítor, O Pizzi tem golo, como em Portugal, só talvez o Bruno Fernandes a época passada. É muito difícil encontrar um jogador com a consistência do Pizzi, sobretudo aquilo que faz a diferença nas equipas, além dos avançados reis, ter jogadores que dão golo à equipa. E o Pizzi tem essa qualidade. E por isso é que eu fico chocado a ouvir o Mister a dizer que o Pizzi se calhar devia ter pedido desculpa, falhou o golo. Veja bem o movimento que o Pizzi faz nessa jogada. Quer os avançados do Benfica, quer as defesas do Rio Ave estão parados. O Pizzi está constantemente a mexer-se, percebe onde é que a bola vai parar, faz 15 metros com toda a gente a ver o jogo, esquecendo-se de pagar bilhete, e chega à bola, não finaliza bem, mas o movimento é extraordinário. E o Mister vai ver, de certeza, essa situação outra vez e vai reconhecer que é um grande movimento do Pizzi. Vítor, qual é a leitura que fazes quando correm a abraçar o Paulinho no Sporting? Eu já vi que você comparou o Paulinho ao Rui Costa. Eu acho com toda a dignidade, é o não acho que esteja a desmerecer o Rui Costa, porque o Paulinho é uma figura importante. É uma grande figura. Do Sporting também. Agora, porquê é que mas o acho que fazem? entre um administrador e um roupeiro, se calhar há alguma diferença. Ó Vítor, quem deu a entrevista a mexer com os jogadores do Benfica... Foi o Rui Costa. Foi o Rui Costa. Portanto, Rui Costa. era aquele, se calhar, em que o Pizzi não devia lá ter ido. Porque se sentiu melindrado com alguma coisa, era com a entrevista. Se calhar foi dizer ao Rui Costa, você tem razão, nós temos que dar mais. E agora? Como é que sais? E agora, como é que sais? E ele ter ido dizer ao Rui Costa? Sim. Como é que sais? Eu posso fazer Você essa está a leitura. dizer isso, mas também não ouviu o que ele diz ao Rui Costa. Eu posso fazer essa leitura. E eu não sei o que é que ele disse. Sabem. Como você não sabe o que é que ele disse... Não sei, mas posso imaginar, como conheço o balneário... Essa imaginação leva-nos... Como conheço o balneário... Olha, e a sua imaginação normalmente vai sempre para o meu Vítor, por isso não se preocupe. como conhece o balneário, e a reação dos jogadores, já te disse e volto a dizer, não há nenhum Imaginar, jogador... Mister, você tem razão no que diz. Não há nenhum marcas jogador, sagradas no balneário. não há nenhum jogador razão. que esteja insatisfeito por não jogar. Já agora, ao puto, Mas ele joga sempre, Mister. Ele joga sempre. Só um segundo, Vítor. Mas ele joga sempre. Vítor, eu estive num grande clube, como treinador principal foi no Sporting, em 96, 97. E tive um jogador que, efetivamente, deu uma entrevista a dizer que ele é que devia jogar. Sabes o que é que eu fiz? Meti-lhe no balneário com todos os outros jogadores. Porque ele estava a dizer Já que ouvi eu essa estava história, quem é que saía para ele jogar? Espera, que eu estava a proteger um jogador. E disse-lhe a ele que, efetivamente, eu não queria ninguém satisfeito. Eles tinham que trabalhar para querer sempre mais. Não podiam estar satisfeitos com aquilo que tinham. Eles estimulavam-os dessa maneira. E depois perguntei-lhe, tu dizes que tens de jogar, só há um sítio onde tens que provar isso. É no treino, não é nas páginas dos jornais. E agora vais dizer, à frente dos teus colegas todos, quem é que tem que sair para tu jogares. Mister. Percebes? Mister. Isto, se eu eu pensasse como tu... Felizmente não penso como tu, Vítor. Se fosse só pelos golos e assistências, se calhar o Pizzi então era sempre titular. Por acaso, vamos por aí então por golos e assistências. O treinador é que sabe, mas força, Paulinho. Mister, eu penso que a primeira parte, então... Não é o Pizzi que vai ter com o Rui, é o Rui que vai ter com o Pizzi. Claro. E agora É passo para a verdade segunda parte. O que é que disseram um ao outro? Você sabe. Para estar aí, imagina é que sabe. O imagine você é que sabe. Futre, quantas vezes os jogadores correram para me abraçar? Era ofensivo para os outros? Era?
Ele levou o Dragão de Ouro e o Otávio, treinador mas sabe principal ou não? não levou. É ofensivo para o treinador Otávio, mas principal. sabe ou não? Estamos todos a brincar. Mas Estamos foi todos a Rui, brincar é o com Rui, estas é o coisas. Rui. Sabe, Agora, é só o sabe Rui, disto mas é o Rui quem que anda lá vai ter dentro. Também é do Rui, Quem anda não é lá do dentro é que sabe. Não é Diamantino. Quem anda lá dentro. Mas nada. Diamantino, o Otávio está a fugir à questão enquanto ele decide se me responde ou não, porque tu eu podes acho que estamos a intervir. discutir aqui uma coisa que todos sabemos o que é que se passou, ou pelo menos pensamos que sabemos o que é que se passou, porque de certeza absoluta passou-se com todos nós. Se não se passou com todos, pelo menos comigo passou-se. E se calhar não foi só uma vez, porque não fui só uma vez suplente. É normal, e não percebo, quer dizer, percebo o que é que se pode conjecturar à volta de qualquer coisa. É normal um jogador que se sinta injustiçado, que achava que devia de jogar e que não jogou porque o treinador entendeu que não devia de jogar, porque não tem o direito de ser ele a pensar que tem que jogar. O treinador é que tem que decidir. E depois de entrar, e num jogo que estava bastante difícil, chegar, resolver entre aspas, fazer o segundo golo, é normalíssimo querer demonstrar ao treinador, seja de que maneira for, Sim. dentro dos limites que é de respeito pelo treinador, de fazer aquela cena de que estou zangado, estou triste porque eu é que devia de jogar e tal. Portanto, foi o que se passou de certeza E absoluta. o que é que o treinador... Depois o que foi dito ou não com o Rui Costa, isso já é outra coisa, isso já não sei. Diamantino, mas isso é que o treinador quer, é que os jogadores entrem para ajudar quem lá está. Claro. Isso é o que o treinador quer, Não tem claro, lógica- ponto não tem final. lógica nenhuma. Tudo o resto é fandango. Tudo o resto é fandango, é uma forma boa de terminar este Já nem capítulo. digo mais nada. Vamos ao próximo, que envolve também revelações feitas por Aníbal Pinto aqui no Pé em Riste. São inéditas e envolvem o clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto. O comentador da CMTV revelou algumas frases polémicas ditas pelos jogadores do Sporting durante o jogo no Dragão. A informação que eu tenho é que o Pedro Gonçalves disse ao Nuno Mendes mal entrou o Francisco Conceição para lhe cozer a cabeça ao miúdo. Começa a cozer a cabeça ao miúdo. E venceu-se do jogo. O Nuno Santos disse ao Sérgio Oliveira para lhe cortar o cabelo. O Sérgio Oliveira jogou em esforço, foi agredido e nem sequer foi amarelo para o jogador de Sporting e provavelmente nem vai jogar. E o Pedro Gonçalves e o Porro passaram o jogo todo a mandar bocas para o Banco do Porto. E eu não sei se isto é da iniciativa deles, se é na escola de teatro que também têm escola de literatura. Eu sei que isto é o que se passa, ninguém pôs isto nas redes sociais, mas eu tive esta informação. E entendi, se o Porro teve o tupete de ir para as redes sociais escrever isto, que também devia ter escrito o resto. Normalmente, nestes casos, cada um diz a sua coisa. Sérgio Conceição diz que os jogadores do Sporting gritam muito. Vamos ver as imagens do clássico com faltas sofridas pela equipa de Rubén Amorim. Paulo, eu tinha uma pergunta para ti e sabes que eu brinco tantas vezes contigo com o canal História. Hoje vou fazer o meu momento canal História e tu vais perceber Diz lá, porquê. diz lá. Vamos ver umas imagens que dificilmente se comparam com as que estávamos a ver. Envolvem o Paulo Futre e o que ele sofreu durante a carreira. Recuperámos imagens de um jogo do Atlético na década de 90. O nosso Paulo, que está aqui à minha esquerda, foi tantas vezes massacrado de várias formas. Vejam bem a forma como ele cai. Enfim, ele diz às vezes que exagerava um bocadinho naquele lance, mas tu ali, Paulo, levaste uma das boas. Tu achas que isto era pior nesta altura, no teu tempo, do que agora? É que ouvimos tantas queixas atualmente. Isto Tu levaste das boas. Ai, como o caralho. Ai, pá. Isto eram os assassinos, meu. Isto era outros tempos, meu. Isto eram os assassinos, meu. Tu gritavas como se grita hoje em dia, ou nem por isso? Os jogadores do Sporting, que é a acusação que se faz. Isto era a minha vida de 15 a 15 dias. Estava a jogar, isto era um jogo em Saragossa. Isto é o Paulo Alfaro, um dos maiores, mete assim, assassinos. Assassinos. E como ele havia muitos. E
quando começavam o jogo, vinham ter comigo e diziam, e Reduna Grande P, português, te vou a matar. Que te vou a matar. E eu dizia a eles, lá, não tens classe, não tens classe, conho. Sou português e tenho mais huevos que tu, conho. Não me vais matar. Então levantavam-me sempre. E houve vezes que estavam-me quase a matar, Paulinho. Houve vezes que vão-me matar mesmo, vão-me partir uma perna, um braço. E naqueles momentos, eu que vinha à maca e vou-me embora, mas levantava-me sempre, não é? Olha esta, ainda levaste com uma na cabeça. Pelo menos parecia daqui. E depois, a minha vingança era sempre no Caldeirão. Então era eu que dizia para ele, vou-te arrebentar, vou-te humilhar. Estou a ver isto e parece que vou já amanhã, não é? Então, vou-te humilhar. E Reduna Grande. Tudo. Era da mãe para cima. E quando lhe arrebentava, não jogas nada. És flojo. És malo. E Reduna Grande. Ao português. E depois não levavas mais? Houve uma vez, para explicar o que era eu, não é? Como é que era a minha vida em Espanha. Havia 2 assassinos. Estamos a saber assassinos, não há agora. Há agora, disto não há aqui. O futebol atual não tem nada a ver com Havia isso. 2, eu digo assassinos com carinho, que eles depois tinham um grande respeito por mim. Depois... Julgar por essas palavras ninguém diria. Não. Sabes porquê que eles tinham um respeito por mim, que eu digo-te? Porque eles davam-me porrada a matar. Eu ia ter a eles. Não. Has visto que tenho mais huevos que tu? Que não, mas estou aqui inteiro, hein? Nem estou morto. Porque todos tinham medo deles. Todos os jogadores de Espanha, naquela altura, tinham medo destes gajos, não é? Os gajos iam matar. E todos tinham pânico, mas eu não. Eu levantava-me, pensava no Mário Soares. Pensava no Mário Soares, não existia. Mário Soares, não posso falhar. Levantava-me e ia lá ter com eles. Colardo, não puedes comigo, foi inteiro. Mas vou-te contar só uma. Uma destas, para mim a maior de todas. Há um jogo em Sevilha, Sancho Pirjuan. Eu ganho a bola ao trinco, né? E o Martagon era central. Quando vou com a cabeça, baixei a cabeça e quando levanto, tenho o pé dele em cima. Eu era central, apanha-me ali e só tenho tempo de fazer assim, para me defender. E dá-me com o pé. Mas vem em cima e dá-me pau. Qual bola? E tombou-me, né? Tombou-me, que eu fiquei sem respirar. E até o estádio estava cheio. Fizeram uma pausa e só começaram a gritar quando me viram a mexer. Porque a entrada foi tremenda, né? Então veio o médico. Eu tenho 2 buracos aqui. Dos pitões de trás, né? Estavam afiados, o Tininho e o Mister sabe, afiados. Os pitões entram aqui. E o médico vê aquilo. E, portanto, estava tudo já a gritar o estádio, não é? Vai ser de maca, o português, não é? Vai ser de maca. Todos contentes. E o médico chega lá, Paulo, tens que ir para o hospital já, não é? Vou-te ter substituição. Se ele fizesse assim, ia ter um problema lá com os médicos de Espanha. Então, eu não sei se estive lá por fora. Você não me faça o gesto, calma, não é? Eu aguento. Então lá comecei a respirar. Ele não queria fazer o gesto, não me faça o gesto. E lá, eu levantei-me, não é? Todo lixado, nem conseguia respirar. E o estádio todo lá, como aquela. O português é de ferro, caramba. Porque aquela entrada ninguém podia aguentar. E eu, se não peço o Mário Soares, lá é um momento, vamos lá, de maca, que estes gajos vão me matar aqui. Mas levantei-me, fui direito ao Martagon, todo lixado. E eu, cobarde, não puedes comigo. Sou português, tenho maiores que tu, não? Tenho huevos maiores que tu, não? Estes tios, joder, estou a falar em espanhol, estes tios, estes gajos, com o passar dos anos, começaram a ir um a um, seja em casa ou no Caldeirão, irem ter comigo. Estes assassinos, entre aspas. E diziam-me, és o único que admiro. O único, porque eu ia para cima deles, Paulinho. Estes gajos metiam medo. E depois tinham 50 mil. Ele daqui não parece pequenino. O estádio está cheio. Olha lá, este é o Pablo Alfaro. Já estou nervoso, vejo as imagens e sei o que é que sofri ali, né? Eu tive que perdoar a ele. E são para aí 3 de seguida. Eu tive que perdoar para a afição do Atlético. Ele foi jogador do Atlético. Muito mais tarde, já estava eu em Itália. Para a afição do Atlético, o perdoar, porque não foi uma vez, não foi um jogo só. Foi
Muitos jogos, não é? Tu consegues contar quantas é que levaste só naquela imagem que estava no Isto era o meu dia. Não sei se temos aí uma imagem destas. Duas, Eu chego a casa para ali. 4. Isto para mim era o pão de cada dia. Sabes onde é que eu não lhe perdoei? Sabe onde é que eu não lhe perdoei? Há uma imagem em que ele está a cuspir. Há uma imagem neste jogo, não sei se o Pedro consegue meter aí ou não. Eu acho que não está neste vídeo. Que ele mas vamos cospe. procurar. Que ele cospe. Então, a cuspir. Qual é o maior. Para ti já é o limite. Não, qual é. Eu estou ali tanto tempo. Então, qual é o maior insulto que se pode dizer a um espanhol? Em los muertes de tu madre, não? Não sei se posso dizer em espanhol, não. Eu não estou a ver Ok. exatamente o que tu vais dizer, mas... Estou. Isto é. Me cuspo. Sim. Já percebi. En los muertos. Ok. En los muertos de tu mãe. Isto é o pior insulto. P madre. P madre, né? Podes. Cuspo, para não dizer cago, né? Me cuspo. Ok. Então, ele ao cuspir. E como eu conhecia aquilo, está a cuspir. A minha mãe ainda é viva, graças a Deus, né? Mas está a cuspir nos mortos da minha família. As pessoas estão mortas na minha família. Quando ele há um gesto, eu recordo que eu cheguei a casa, eu nem estava chateado com isto, recordo-me disto, porque ele cospe. Mas não cospe para cima de mim, né? Cospe para o lado, mas eu sei o que é que ele quer dizer. Desculpa, Paulinho. Não, o microfone está perfeito. Por isso, obrigado por me dar estas imagens, porque eu não sabia, porque se contasse isto aqui à geração de portugueses jovem, diziam que eu estava maluco e não sabia o que é que podia responder. Vamos combinar o seguinte. Eu introduzi estas imagens precisamente para fazer a comparação e tu dares a tua opinião sobre o que o Aníbal disse. Não temos tempo agora. Temos de fazer um curtíssimo Mas olha lá, intervalo. Paulinho, vale mais uma imagem que 1000 palavras, não é? Claro, naturalmente, mas ainda assim vamos querer ouvir os restantes membros do painel de